ciclo repetitivo do pecado é uma armadilha espiritual comum na vida cristã. Muitas vezes, sabemos que estamos cometendo erros, sentimos culpa e arrependimento, mas nos vemos caindo novamente no mesmo pecado. Isso cria um padrão vicioso difícil de romper. O pecado se torna parte de nossa rotina, nos afastando progressivamente de Deus e enfraquecendo nossa resistência às tentações. A repetição constante se torna uma batalha interior que parece não ter fim. Esse ciclo se perpetua porque o pecado oferece um alívio temporário ou uma satisfação ilusória. Ele nos promete algo que, no final, não pode cumprir plenamente. O prazer imediato que o pecado oferece é rapidamente substituído pela culpa e pelo vazio espiritual. Com o tempo, essa prática constante começa a definir nosso comportamento, criando um hábito difícil de ser superado. E, quanto mais nos entregamos a esse ciclo, mais difícil se torna romper com ele. A Bíblia fala sobre essa luta em Romanos, capítulo 7, versículos 15 a 20, onde Paulo descreve o conflito entre o desejo de fazer o bem e a inclinação ao pecado. Mesmo quando temos boas intenções, nossas fraquezas humanas nos fazem cair repetidamente. A batalha entre o espírito e a carne é constante, e sem a ajuda de Deus, ficamos à mercê de nossas inclinações naturais. Isso leva à formação de um padrão de pecado que se fortalece com o tempo. Romper esse ciclo exige mais do que apenas força de vontade. Requer um verdadeiro arrependimento e a dependência da graça de Deus. Arrependimento genuíno é mais do que sentir culpa. Envolve uma mudança de atitude e um esforço consciente para não cair novamente. Quando o arrependimento é superficial, o ciclo do pecado se mantém intacto. Por isso, é importante buscar uma transformação interior, que só pode ser realizada pelo Espírito Santo. Muitas vezes, o ciclo do pecado é mantido porque hesitamos em buscar ajuda. O orgulho e a vergonha nos impedem de confessar nossas fraquezas a Deus ou de compartilhar com outros irmãos na fé. No entanto, Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos lembra da importância de carregar os fardos uns dos outros. A ajuda de outros crentes, através de oração e encorajamento, é uma ferramenta poderosa para romper o ciclo do pecado e fortalecer nossa caminhada espiritual. Por fim, a quebra do ciclo pecaminoso só é possível quando nos rendemos totalmente a Deus. A batalha contra o pecado é espiritual e precisamos das armas espirituais para vencê-la. Através da oração, da leitura da Bíblia e da busca constante pelo Espírito Santo, encontramos a força necessária para resistir à tentação. Deus nos capacita a superar o pecado e nos conduz a uma vida de santidade e comunhão com Ele. O pecado repetido tem um impacto devastador em nossa vida espiritual. Cada vez que cedemos à tentação, fortalecemos a barreira entre nós e Deus. Essa barreira nos impede de ouvir claramente a voz do Espírito Santo e de perceber os sinais de alerta que Deus coloca em nosso caminho. Efésios, capítulo 4, versículo 19, nos fala sobre aqueles que perderam toda a sensibilidade espiritual e se entregaram à impureza, ilustrando o perigo de viver em pecado constante. Quando persistimos no pecado, nossa sensibilidade espiritual se enfraquece gradualmente. No início, sentimos culpa e arrependimento, mas com o tempo, esses sentimentos se tornam menos intensos. O pecado, que antes causava desconforto, começa a parecer normal. Essa insensibilidade é perigosa, pois nos leva a justificar nossos erros e a ver o pecado como algo trivial. Nossa percepção do certo e do errado se distorce e nos afastamos ainda mais de Deus. Além da perda de sensibilidade, o pecado persistente enfraquece nosso relacionamento com Deus. Quando vivemos em desobediência, nossa comunhão com Ele é comprometida. A Bíblia, que antes nos trazia consolo e direção, passa a ser uma leitura árida e sem vida. A oração, que antes era um momento de íntima comunhão, se torna um fardo. Essa desconexão espiritual nos deixa vulneráveis a mais tentação e abre espaço para que o inimigo atue em nossas vidas. A insensibilidade espiritual não afeta apenas nossa relação com Deus, mas também com as pessoas ao nosso redor. Podemos nos tornar mais frios, críticos e distantes emocionalmente. O pecado afeta nossa capacidade de amar e perdoar, e isso se reflete em nossos relacionamentos. O que antes era uma convivência pacífica e amorosa
pode se tornar uma fonte de tensão e conflito. O pecado corrói nossas interações, afastando-nos não só de Deus, mas também das pessoas que amamos. Restaurar essa sensibilidade espiritual é possível, mas exige um arrependimento profundo e uma busca sincera pela presença de Deus. Precisamos pedir ao Senhor que renove nosso coração e nos dê um espírito novo. Quando buscamos a Deus com humildade e desejo de mudança, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, restaurando nossa sensibilidade e renovando nossa comunhão com o Pai. O impacto do pecado persistente é devastador, mas a graça de Deus é capaz de restaurar o que foi perdido. Quando nos voltamos para Ele com um coração sincero e arrependido, encontramos perdão e restauração. A partir desse momento, nossa vida espiritual pode ser revigorada e voltamos a experimentar a plenitude da presença de Deus. A fé é o alicerce da vida cristã, e o pecado persistente tem o poder de corroer esse alicerce. Quando pecamos repetidamente, estamos enfraquecendo nossa confiança em Deus. A prática contínua do pecado gera dúvidas sobre a eficácia da graça e da bondade de Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 6, compara essa falta de fé a uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. O pecado nos leva a essa instabilidade espiritual, onde nossas convicções são abaladas. A fé exige confiança plena em Deus e em Sua palavra, mas o pecado constante coloca em xeque essa confiança. Quando nos entregamos à desobediência, começamos a questionar se Deus realmente está presente em nossas lutas, se Ele nos ouve ou se ainda nos ama. Essas dúvidas minam nossa capacidade de orar com convicção e de crer nas promessas de Deus. O resultado é uma fé frágil, que se torna incapaz de sustentar nossa vida espiritual em tempos de crise. O pecado também nos desvia da dependência de Deus. À medida que nossa fé enfraquece, tendemos a buscar soluções humanas para nossos problemas. Passamos a confiar mais em nossos próprios esforços, em recursos financeiros ou em relacionamentos do que no poder de Deus. Isso nos afasta ainda mais de uma vida de fé e submissão a Deus. E com o tempo, nos sentimos desconectados da fonte de toda a graça e poder. Além disso, o enfraquecimento da fé nos torna mais suscetíveis às mentiras do inimigo. O diabo usa o pecado como uma porta de entrada para plantar dúvidas e distorcer nossa visão de Deus. Podemos começar a acreditar que Deus é severo demais, ou que Ele não se importa com nossos pecados. Essa visão distorcida afasta ainda mais nossa confiança nele, impedindo-nos de experimentar o amor e o perdão que Ele nos oferece. Mesmo quando nossa fé está fraca, Deus permanece fiel. A Bíblia nos lembra que, mesmo em nossa infidelidade, Deus é constante e imutável em sua bondade. 2 Timóteo 2,13. Ele nos chama a voltar para Ele e restaurar nossa confiança em suas promessas. Para fortalecer nossa fé, precisamos retornar a práticas espirituais básicas, como a oração fervorosa e a leitura regular da Bíblia. Essas disciplinas nos ajudam a manter nossos olhos fixos em Deus, renovando nossa fé. Recuperar uma fé forte não é um processo instantâneo, mas Deus nos dá a força para perseverar. À medida que confiamos nele, mesmo em meio às dificuldades, nossa fé se torna mais sólida e capaz de resistir às tempestades da vida. É na fraqueza que Deus nos fortalece, e nossa fé, mesmo pequena, pode mover montanhas quando está firmada nele. Uma das consequências mais tristes do pecado persistente é a perda do relacionamento íntimo com Deus. Quando cometemos pecados repetidamente, nos afastamos de sua presença, construindo uma barreira que nos impede de desfrutar da comunhão com o Pai. Em Isaías, capítulo 59, versículo 2, lemos que as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Esse afastamento não acontece de uma vez. É um processo gradual, alimentado pela desobediência contínua. À medida que pecamos, nossa intimidade com Deus começa a diminuir. Aqueles momentos de oração profunda e de alegria na presença do Senhor tornam-se cada vez mais raros. Sentimos uma distância crescente, como se Deus estivesse longe, mas na verdade, somos nós que nos afastamos. A sensação de paz que antes nos acompanhava é substituída por inquietação, e a leitura da Bíblia, que antes nos trazia conforto, passa a ser um fardo. Esse distanciamento nos deixa vulneráveis a tomar decisões erradas, pois perdemos a direção de Deus em nossas vidas. Quando estamos em comunhão com o Pai, suas instruções nos guiam e nos protegem. Porém, à medida que nos afastamos,
confiamos mais em nossa própria sabedoria, o que frequentemente nos leva ao erro. Nossa percepção espiritual fica obscurecida e nos tornamos mais suscetíveis às influências do mundo. Além disso, o afastamento de Deus afeta profundamente nosso estado emocional e espiritual. A falta de intimidade com o Criador gera um vazio em nosso coração que nada neste mundo pode preencher. Podemos tentar encontrar satisfação em outras coisas, mas sem a presença de Deus, tudo parece vazio e sem propósito. O pecado nos rouba a alegria da salvação e nos deixa presos em um ciclo de culpa e desesperança. No entanto, mesmo quando estamos distantes, Deus não nos abandona. Ele permanece fiel, esperando que voltemos para Ele. Assim como na parábola do filho pródigo, Deus está de braços abertos para nos receber de volta. O caminho de restauração começa com o arrependimento sincero. Quando confessamos nossos pecados e nos comprometemos a buscar a Deus de todo o coração, Ele promete restaurar a intimidade que foi perdida. Reconstruir esse relacionamento íntimo com Deus exige esforço e dedicação. Precisamos separar tempo para estar em Sua presença, meditar em Sua palavra e orar fervorosamente. À medida que nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Tiago 4:8. Essa proximidade nos traz a paz e a alegria que tanto desejamos, e nos fortalece para resistir às tentações futuras. O pecado repetido não afeta apenas nossa vida pessoal e espiritual. Ele também tem um impacto profundo sobre as pessoas ao nosso redor. Como cristãos, somos chamados a ser exemplos de vida para o mundo, refletindo a luz de Cristo em tudo o que fazemos. Mateus 5:14-16. No entanto, quando vivemos em desobediência, nosso testemunho é comprometido, e aqueles que nos observam podem ser influenciados negativamente por nossas atitudes e comportamentos. Nossos pecados podem servir como pedra de tropeço para outros, especialmente para aqueles que estão em um estágio inicial de sua caminhada com Cristo. Eles podem começar a acreditar que viver uma vida de pecado é aceitável, desde que continuem professando sua fé. Isso cria confusão e dificulta a compreensão da santidade que Deus espera de seus filhos. O impacto de nossas ações pode ser devastador para a fé de outros, levando-os a se afastar de Deus. Além disso, o pecado pode causar grandes feridas emocionais nas pessoas que nos cercam. Nossas atitudes, palavras e comportamentos impulsionados pelo pecado podem destruir relacionamentos, causando mágoa e divisão. Muitas vezes, os pecados que parecem ser apenas pessoais acabam tendo consequências duradouras na vida daqueles que amamos. O impacto emocional do pecado pode levar anos para ser curado e, em alguns casos, os danos podem ser irreversíveis. Nosso comportamento pecaminoso também afeta nosso testemunho diante do mundo. Quando os não cristãos veem que os crentes vivem de maneira incoerente com os ensinamentos de Jesus, sua visão da fé cristã se torna distorcida. A hipocrisia dos crentes que vivem em pecado é uma das maiores razões pelas quais muitas pessoas se afastam do Evangelho. Ao persistir no pecado, estamos alimentando essa percepção negativa. No entanto, mesmo quando falhamos, Deus pode nos usar para restaurar nosso testemunho. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que falharam gravemente, mas que, ao se arrependerem, foram restauradas e usadas poderosamente por Deus. O apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, tornou-se um dos líderes mais influentes da igreja primitiva após se arrepender. Isso mostra que, mesmo em nossas falhas, Deus pode nos redimir. Restaurar nosso testemunho requer mais do que apenas palavras de arrependimento. Exige uma mudança visível em nosso comportamento. Precisamos demonstrar através de nossas ações que estamos comprometidos com uma vida de santidade e obediência a Deus. Essa transformação pode inspirar aqueles ao nosso redor a buscar também uma vida de retidão, mostrando o poder restaurador da graça de Deus em nossas vidas. O pecado repetido tem o poder de nos escravizar. No início, acreditamos que estamos no controle de nossas ações, mas, à medida que continuamos a ceder à tentação, percebemos que o pecado começa a nos controlar. Romanos, capítulo 6, versículo 16, fala sobre como nos tornamos escravos daquele a quem obedecemos, seja ao pecado, que leva à morte, ou à obediência, que leva à justiça. Quando escolhemos o pecado, estamos, na verdade, escolhendo a escravidão. Essa escravidão ao pecado não acontece de maneira abrupta, mas sim de forma gradual. No início, podemos ceder ao pecado ocasionalmente, mas,
Com o tempo, o hábito se fortalece e começa a dominar nossas decisões. O que antes era uma escolha consciente se torna quase uma compulsão. Ficamos presos em um ciclo de pecado que parece impossível de romper, e nossas tentativas de resistir tornam-se cada vez mais fracas. O pecado escraviza não apenas nossas ações, mas também nossos pensamentos e emoções. A culpa, a vergonha e o desespero começam a consumir nossa mente. Passamos a acreditar que não somos mais dignos do amor e do perdão de Deus, e isso nos afasta ainda mais dele. Essa escravidão emocional nos impede de experimentar a verdadeira liberdade que Cristo oferece. Ele nos chama para uma vida de plenitude, mas o pecado nos prende em um ciclo de insatisfação e angústia. A escravidão ao pecado também impede que vivamos o propósito de Deus para nossas vidas. Quando estamos presos ao pecado, nossas prioridades se distorcem e nos tornamos incapazes de cumprir o chamado que Deus tem para nós. O pecado nos distrai e nos faz perder de vista o plano divino. Para ser livre dessa escravidão, precisamos nos render totalmente a Deus, buscando nele a força para romper com esses hábitos destrutivos. No entanto, existe esperança para aqueles que se encontram presos no ciclo do pecado. Em Romanos, capítulo 6, versículo 14, Paulo nos lembra que o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça de Deus é mais poderosa que qualquer força de pecado, e é através dela que encontramos libertação. Cristo nos oferece a liberdade que tanto ansiamos, mas precisamos nos apegar à sua graça e depender totalmente dele. A libertação do pecado não acontece automaticamente. Exige um esforço contínuo para permanecer firme na fé e resistir à tentação. Precisamos buscar a Deus diariamente, orar, estudar sua palavra e nos cercar de pessoas que nos encorajem a viver uma vida de obediência. À medida que nos rendemos ao Espírito Santo, ele nos capacita a vencer o pecado e nos conduz a uma vida de liberdade e plenitude em Cristo. Uma das primeiras consequências do pecado persistente é a perda da paz interior. Quando vivemos em obediência a Deus, experimentamos uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. No entanto, quando persistimos no pecado, essa paz é substituída por uma inquietação constante. A culpa e a vergonha nos consomem, e nossas mentes são dominadas pela ansiedade. Mesmo que tentemos esconder ou justificar nossos pecados, nosso coração sabe que estamos vivendo em desobediência. Essa falta de paz interior se manifesta de várias maneiras em nossa vida. Podemos nos tornar irritáveis, ansiosos ou até depressivos. O pecado cria uma divisão em nosso ser, uma tensão entre o que sabemos ser certo e o que escolhemos fazer. Isso gera uma dissonância interna que é emocionalmente desgastante. A paz que vem de estar em comunhão com Deus desaparece, e somos deixados com uma sensação de vazio e desconforto. Além disso, a perda da paz afeta nossos relacionamentos. Quando estamos em conflito interno, é difícil manter relacionamentos saudáveis. Podemos nos afastar das pessoas que amamos ou nos tornar mais críticos e intolerantes. A falta de paz interior corrói nossas interações e nos impede de viver plenamente o amor e a compaixão que Deus nos chama a demonstrar. Isso cria um ciclo de solidão e frustração. O Salmo 32, versículos 3 e 4, descreve bem essa experiência. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. A culpa nos corrói por dentro, e a única maneira de restaurar a paz é através do arrependimento sincero e da reconciliação com Deus. Quando confessamos nossos pecados e buscamos o perdão de Deus, encontramos não apenas alívio, mas a paz que nossa alma tanto anseia. Outra consequência da falta de paz interior é o impacto em nossa vida espiritual. Nossas orações se tornam menos fervorosas e nossa leitura da Bíblia perde o significado. Estamos espiritualmente desconectados, e isso nos impede de experimentar a plenitude da presença de Deus. O pecado bloqueia o fluxo de paz e alegria que vem de estar em comunhão com Ele, e somos deixados com um sentimento de distância e vazio. Felizmente, a paz interior pode ser restaurada. Quando nos arrependemos sinceramente e buscamos a presença de Deus, Ele nos dá a paz que o pecado nos roubou. Em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus promete: "Deixo-lhes a paz.
A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A verdadeira paz só pode ser encontrada em Cristo. E, ao nos voltarmos para Ele, nossa paz interior é renovada. Uma das consequências mais graves do pecado persistente é o endurecimento do coração. No início, sentimos culpa e arrependimento cada vez que pecamos. Mas, à medida que repetimos o pecado, esses sentimentos começam a diminuir. O que antes nos causava desconforto e remorso passa a ser visto como normal. Esse processo de endurecimento do coração é extremamente perigoso, pois nos torna insensíveis à voz de Deus e ao trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. O endurecimento do coração ocorre de forma gradual, mas seus efeitos são profundos. Quando continuamos a ignorar a voz do Espírito Santo, nos tornamos cada vez menos sensíveis à sua direção. Isso afeta não apenas nossa capacidade de ouvir a Deus, mas também nossa capacidade de discernir entre o certo e o errado. À medida que nosso coração se endurece, começamos a justificar nossos pecados, minimizando sua gravidade e ignorando as advertências divinas. Além disso, um coração endurecido nos afasta das coisas de Deus. Podemos continuar a frequentar a igreja ou a ler a Bíblia, mas essas práticas se tornam mecânicas, sem vida. A palavra de Deus, que antes nos impactava profundamente, agora parece distante e irrelevante. Nossas orações se tornam superficiais e nossa comunhão com Deus é quebrada. O endurecimento do coração impede que experimentemos a plenitude da vida espiritual que Deus deseja para nós. O pecado também afeta nossa capacidade de amar e perdoar. Um coração endurecido é um coração frio, insensível às necessidades dos outros. Podemos nos tornar mais críticos, julgadores e menos dispostos a estender graça e misericórdia. O pecado nos fecha em nós mesmos, tornando-nos egoístas e distantes. Essa insensibilidade afeta nossos relacionamentos, criando barreiras emocionais e espirituais que nos separam das pessoas que amamos. No entanto, mesmo um coração endurecido pode ser restaurado. Deus promete em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26: Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Quando nos arrependemos e buscamos a Deus, Ele é capaz de quebrar o endurecimento causado pelo pecado e nos dar um coração sensível à sua voz e à sua vontade. Esse processo de restauração pode ser doloroso, pois envolve confrontar nossos pecados e permitir que Deus nos molde. No entanto, é um passo necessário para recuperar nossa sensibilidade espiritual. Quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, Ele o transforma, tornando-nos mais compassivos, amorosos e abertos à presença de Deus. Com um coração restaurado, podemos viver plenamente a vida de santidade e comunhão que o Senhor deseja para nós. Nosso testemunho é uma das ferramentas mais poderosas que temos para compartilhar o Evangelho com o mundo. No entanto, quando persistimos no pecado, nosso testemunho é comprometido. Aqueles que nos observam, sejam outros cristãos ou não crentes, começam a questionar a autenticidade de nossa fé. Como podemos falar do poder transformador de Deus se continuamos a viver em desobediência? O pecado enfraquece nosso testemunho e nos impede de ser luz no mundo. Quando vivemos em pecado, estamos enviando uma mensagem contraditória ao mundo. Podemos pregar sobre o amor, a santidade e a justiça de Deus, mas nossas ações não refletem esses valores. Isso cria confusão, especialmente para aqueles que estão em um estágio inicial de sua caminhada cristã. Eles podem ser levados a acreditar que viver uma vida de pecado é aceitável, desde que continuem professando sua fé. Esse tipo de testemunho é prejudicial para a propagação do Evangelho. Além disso, nosso comportamento pecaminoso pode se tornar um obstáculo para aqueles que estão considerando seguir a Cristo. A hipocrisia é uma das maiores críticas feitas ao cristianismo, e quando vivemos de maneira incoerente com nossa fé, estamos reforçando essa crítica. As pessoas ao nosso redor observam nossas ações e comportamentos e, se perceberem inconsistência, podem se afastar da fé. O pecado, portanto, não afeta apenas nossa vida espiritual, mas também o impacto que temos no mundo. Outro efeito da perda de testemunho é a diminuição de nossa autoridade espiritual. Quando vivemos em desobediência, perdemos a autoridade para aconselhar e encorajar outros a viverem uma vida de santidade.
Como podemos falar sobre o poder de Deus para transformar vidas, se não estamos experimentando essa transformação em nossa própria vida? O pecado nos impede de ser eficazes no ministério e de impactar positivamente a vida de outras pessoas. No entanto, é possível restaurar nosso testemunho. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que falharam, mas que foram restauradas por Deus e usadas para grandes coisas. O apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, é um exemplo poderoso de restauração. Após seu arrependimento, ele se tornou um dos líderes mais influentes da igreja primitiva. Isso mostra que, mesmo quando falhamos, Deus pode nos usar para o seu propósito. A restauração do testemunho exige mais do que palavras de arrependimento. Requer uma mudança visível em nosso comportamento. Precisamos demonstrar, através de nossas ações, que estamos comprometidos com uma vida de santidade e obediência a Deus. Quando vivemos de maneira coerente com nossa fé, nosso testemunho se torna uma ferramenta poderosa para compartilhar o amor e a graça de Deus com o mundo. O pecado não afeta apenas nossa vida espiritual. Ele também traz consequências práticas muito reais. Dependendo do tipo de pecado, podemos enfrentar problemas de saúde, dificuldades financeiras, complicações legais ou a destruição de relacionamentos. O pecado tem um preço, e muitas vezes esse preço é pago de forma tangível em nossa vida cotidiana. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, nos lembra que aquilo que o homem semear, isso também colherá. Um exemplo claro disso é o impacto que o pecado pode ter em nossa saúde. Pecados como o vício em drogas, álcool ou práticas sexuais ilícitas podem trazer sérios problemas de saúde física e mental. Além disso, comportamentos como a desonestidade ou a ganância podem levar a complicações legais, perda de emprego ou até mesmo a prisão. Esses exemplos mostram que o pecado tem consequências muito além do campo espiritual. Outra área onde o pecado causa grande impacto é nos relacionamentos. Pecados como a mentira, a traição ou a falta de perdão podem destruir famílias e amizades. O adultério, por exemplo, pode causar a dissolução de um casamento e deixar cicatrizes emocionais profundas nos envolvidos, especialmente em crianças. O pecado gera desconfiança e destrói a base de amor e respeito que sustenta os relacionamentos. As consequências financeiras do pecado também são significativas. Comportamentos irresponsáveis, como o vício em jogos de azar, a fraude ou a ganância, podem levar à falência, à perda de bens e à ruína financeira. A má gestão dos recursos que Deus nos deu é um reflexo de nossa desobediência, e as consequências podem ser desastrosas. Além disso, a busca insaciável por riqueza e status pode nos afastar ainda mais dos propósitos de Deus para a nossa vida. No entanto, mesmo em meio a essas consequências, Deus é capaz de trazer redenção e restauração. Ele pode transformar nossas circunstâncias mais difíceis em oportunidades para nos aproximarmos dele e experimentarmos sua graça. Embora o pecado traga consequências, a graça de Deus é maior, e ele nos oferece uma nova chance de reconstruir o que foi destruído. Para lidar com as consequências práticas do pecado, é necessário mais do que arrependimento espiritual. Precisamos tomar medidas concretas para corrigir nossos erros. Isso pode incluir buscar ajuda profissional, fazer restituições financeiras ou pedir perdão àqueles que magoamos. Deus nos chama a uma vida de responsabilidade e retidão, e com sua ajuda, podemos superar até mesmo as piores consequências de nossas ações passadas.